É com grande entusiasmo que iniciamos mais um episódio do Mercolabcast, o podcast do Mercolab Diagnósticos. O tema do episódio de hoje é aplicações práticas da genética na medicina. E para conversar conosco, dou as boas-vindas às nossas convidadas, a doutora Loise. A doutora Loise possui graduação em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, título de especialista MB e residência em Genética Médica, mestre em Genética e Biologia Molecular, especialista em erros inatos do metabolismo, doutora em Saúde da Criança e do Adolescente, médica geneticista responsável pelo Centro de Referência em Doenças Raras, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, professora adjunta no curso de Medicina Infantil na Unisul de Tubarão e médica geneticista consultora do Ministério da Saúde. A doutora Loise estará conosco remotamente. E a doutora Maristela, bióloga, especialista em biologia molecular, PhD em genética pela Universidade de Cambridge, possui 7 anos de docência universitária, 20 anos de pesquisa acadêmica e empresarial em genética humana, 25 anos de experiência em diagnóstico de genética humana e gestão laboratorial, é consultora científica de empresas nacionais para diagnóstico molecular e gestora de biologia molecular e genética no Mercolab Diagnósticos. Bem-vindas. Para começar o nosso bate-papo, doutora Loise, queria iniciar contigo, né, fazendo uma pergunta genérica, né? O que é a genética clínica? E qual a importância da genética hoje na medicina? Então, boa tarde. Eu queria agradecer o convite e poder falar um tema tão importante que participa da vida de todos nós. Bom, o médico geneticista, na verdade, o principal foco de atuação é a gente entender a relação entre os genes, hereditariedade, a relação do ambiente com a genética. Então, a gente sabe que a gente precisa de todas essas pecinhas, esse quebra-cabeça, para a gente poder entender melhor a genética, né? O que o médico geneticista atua? O que a genética clínica faz, então, né? A gente tem o foco no diagnóstico, no tratamento e aconselhamento genético de diversas doenças, doenças raras e doenças comuns. Então, a consulta de genética, ela tem esse nome de aconselhamento genético. E, na verdade, ela tem vários pilares, onde a gente sabe que o foco principal, na maioria das vezes, né, é o diagnóstico, a busca pela causa, né, do que aquele paciente tem, que doença que é, se realmente é uma doença genética, da onde vem, qual é a etiologia? Ela foi herdada, ela não foi herdada, é somente naquele paciente, né? Que tipo de tratamento existe? Existe algum tratamento específico, tratamentos gerais? Tem chance de acontecer de novo nessa família, então o risco de recorrência? E qual a forma da gente fazer um plano de prevenção, muitas vezes, para aquela família, né? Que seria a questão do diagnóstico pré-natal. Certo, então dá para se dizer que o aconselhamento genético, ele já inicia na primeira consulta. Exatamente, mas dificilmente ele acaba na primeira consulta, porque a gente precisa de todos esses elementos para a gente realmente estar de frente do aconselhamento genético. Uhum. Eu vejo, assim, eu sempre acho que a genética clínica é como se fosse um médico de antigamente, daqueles que a gente conta a vida, ele se envolve, ele vê uma coisa macro, né, para chegar no micro, onde tu vai estudar individualmente cada um. É isso, mais ou menos, que tu vê também? É bem interessante essa percepção, porque realmente eu também acho isso. A gente pode atender qualquer idade, então isso nos permite exatamente essa ideia, assim, eu posso atender uma gestante, eu posso atender um casal para aconselhamento genético, eu posso atender um bebê, um adolescente, um adulto, um idoso, quer dizer, isso me permite permear por várias fases da vida, e juntamente com isso a gente sabe que não é somente o paciente, é aquela família. Então muitas vezes a gente faz o diagnóstico de uma criança, né, no caso, e quando a gente vê, a gente está puxando questões familiares que podem
ter sido recorrentes e às vezes a família nem saber, ou às vezes, por exemplo, o câncer hereditário, né, que a gente sabe que ao redor de 10% a gente tem essas síndromes de câncer hereditário, né, onde a gente tem esse componente genético muito importante, e a gente sabe que a gente depende muito das informações familiares para a gente chegar a esse diagnóstico. Então, muitas vezes, né, a gente fala que realmente a consulta de genética, se chama aconselhamento genético, ela é mais demorada porque envolve todas essas questões, né, não somente daquele paciente, mas da família também. E posterior à consulta, eu acredito que exista aí um diagnóstico genético, né? Então, o que aborda esse diagnóstico genético, doutoras? Na questão, assim, de testes disponíveis, a gente sabe que ainda existe uma limitação, né, no uso desses testes em massa, talvez, né, disponível facilmente para toda a população, enfim, mas o que aborda na questão do diagnóstico genético em si? O que é importante citar? Então, eu acho que a questão, a gente sempre fala a questão da indicação, né, então a primeira questão mais importante é você saber o porquê de estar indicando aquele exame. Se a gente tem ao redor de 8.000 doenças, né, a gente tem que pensar que a gente tem muitas vezes exames mais gerais, mas exames específicos, né, e nem sempre o primeiro exame genético vai permitir o diagnóstico daquela condição. Então, acho que a primeira questão é essa. A segunda é a questão do acesso ao médico geneticista. A gente sabe que nós somos pouquíssimos profissionais no estado e no Brasil. O estado agora deve constar ao redor de 6 a 8 geneticistas, tá? E no Brasil a gente tem 405. Então a gente sabe que é uma especialidade ainda que não tem muita procura. Então o acesso, né, ao médico já não é fácil, né? Sim. E aí, com isso, a gente tem a questão dos exames. Eu vou falar um pouquinho da história aqui do Hospital Infantil, porque é onde eu trabalho, e eu sou muito feliz em trabalhar aqui, porque a gente tem muitos exames genéticos disponíveis pela Secretaria da Saúde. Então, desde 2019, a gente é o centro de referência credenciado pelo Ministério da Saúde como doenças raras, então a gente tem a disponibilidade de muitos exames. E juntamente com isso, a gente também é o serviço responsável pela triagem neonatal. Então, a gente tem, o nosso serviço ele é muito completo, onde a gente tem abrangeria muitas doenças raras, né, infantis. Então, a gente tem um acesso bem bom aos exames, assim, eu diria, né, pelo SUS. Esse que a doutora falou por último, esse que a doutora citou, é o diagnóstico pré-natal, né? Não, esse é o de triagem neonatal, que é o do teste do pezinho. É diferente. Isso. Tá. O pré-natal é quando a gente envolve a gestante. Já envolve desde a gestação, então. Isso, E tem um termo, né, que até a gente conversa, doutora Maristela, o teste do portador. Né? Eu não sei se é algo genético, que é uma investigação daí. É uma investigação ainda no pré-natal. Pode ser feita nos pais ou mesmo no feto, daí no caso também. Isso, a gente tem o teste, às vezes, por exemplo, um casal pode ou não ser primo, né, consanguíneo, e quer se informar sobre o risco de terem algumas doenças genéticas. Aí existe o teste que a gente chama de heterozigotos, que seria ter o azinho, então o casal poderia ser azão, né, e não saber qual azinho que tem. Então, existe um teste que vai verificar alguns azinhos, uma predisposição para doenças genéticas. Aí pode-se fazer o teste naquele casal, né? E a gente também chama de portador, muitas vezes, quem tem uma doença genética. Então, o portador pode, né, ser acometido ou ser, no caso, a mãe e o pai que não tem a doença, mas tem a mutação, né? Mas existe o teste para aconselhamento genético, seria teste de casais, né, que a gente chama do portador. É muito importante entender que quando a gente está falando de busca de doenças genéticas, a gente tem que ser específico e a gente tem que entender o que aquele exame está buscando, porque a gente sabe que ainda existe muitas vezes na população em geral aquela ideia, né, que a gente vai fazer um exame genético e vai descobrir tudo, e raramente é assim, né, Maristela? A gente tem que saber o que está procurando, né, então... Eu acho que esse ponto é muito importante na genética clínica, porque porque é achar uma agulha num palheiro, muitas vezes, né? Então, tu não faz um exame, tu faz vários. Ou, claro, dá sorte de fazer um e chegar naquilo. Mas, às vezes, é importante fazer mais de um. E isso cria toda uma atenção familiar, né? Que é uma atenção que o médico acaba também participando, o laboratório também.
porque para as pessoas leigas, às vezes é difícil de entender, ou é um resultado negativo, né, que até nem tem muito como investigar, e que, né, nos casos de TEA, quantas vezes, né, de não ter nada, e as pessoas ficam naquela frustração, mas tinha que ter achado, ou até assim, paguei tanto por esse exame tão caro, e não veio um diagnóstico. Mas eu sempre dizia, não, mas isso é um diagnóstico de que tu não tem aquela alteração, né? Eu acho que você tocou em 2 pontos bem importantes. O primeiro é, muitas vezes a gente vai, por exemplo, né, eu tô falando de criança, então a gente tem o teste que a gente faz, né, na criança, e a gente já avisa, por isso é tão importante a consulta de aconselhamento genético, porque muitas vezes a gente vai precisar fazer exame nos pais, porque às vezes a família não está esperando, eu vou fazer o exame da criança e vai ser suficiente, e muitas vezes a gente precisa confirmar aquela alteração com os pais. Então isso é uma questão bem importante de explicar dos exames genéticos, que nem sempre o exame genético é só naquela pessoa que está vindo à consulta. Outro exemplo que eu vou dar também de câncer familiar. O ideal é testar sempre quem teve o câncer, né? Muitas vezes vem o familiar que não teve querendo ser testado para risco, e o ideal é testar quem teve, porque daí a gente, se for, né, a gente vai ter a mutação específica, a variante patogênica específica, e daí vai procurar especificamente na pessoa, né? Então isso é muito importante a gente passar isso antes da realização dos exames, né? Durante a consulta de aconselhamento genético, né? Não sei se você quer falar alguma questão específica sobre isso, Maristela, mas... Não, eu acho que é bem importante, até porque hoje a mídia acaba deturpando um pouco toda essa informação, né? A biologia molecular, ela trouxe um avanço incrível na genética, né? Se nós pensar na genética desde lá de Watson, de 1954 para agora, imagina tudo que aconteceu, né? Hoje a gente faz exoma, genoma e sei lá mais o que, milhares de coisas. Então, muitas vezes as pessoas acham isso, eu vou lá, vou fazer um sequenciamento de tudo que eu tenho, né, e vai dar tudo certo. Nós já tivemos, né, no passado, de pessoas quererem, entregar um laudo, uma página, elas me dizerem assim, mas isso aqui é o meu resultado, mas eu mandei sequenciar todo o meu exoma. Então, assim, elas fantasiam às vezes, até que a mídia, né, muitas vezes também, até para fazer divulgação, fala, né, nós temos 20 mil genes, mas não quer dizer que os 20 mil genes vão estar descritos ali, porque tem muita coisa que a gente também vê, e aí é uma dor da genética, que são as chamadas variantes incertas, que regiões que a gente identifica em testes genéticos, que não tem ainda uma definição clara qual é a contribuição deles realmente para uma clínica. E nós sabemos, né, quem trabalha com isso, tanto nós, laboratório, quanto os doutores da genética clínica, que o laudo pode vir com esses resultados incertos. E aí cria um outro problema, na verdade, porque é difícil, isso é um resultado, ele ainda não está claro, mas que futuramente, com tantas descobertas, ele vai chegar também nisso, né? Então, acho que isso é um problema, né, doutora? A gente tem tido cada vez mais, porque são doenças tão raras que às vezes nunca foi descrita aquela variante patogênica, ou às vezes não sabe se aquele exame realmente está alterado em laboratório, né? E por isso que às vezes a gente precisa, às vezes, de um outro exame, não somente a molecular, né? Não somente a mutação. Então, se, por exemplo, se a gente pode ser uma das doenças chamadas de erros inatos do metabolismo, né? Que algumas são do teste do pezinho. Se a gente tem a dosagem enzimática ou algum produto na urina que a gente possa dosar para contribuir, para validar aquela alteração, a gente também lança mão de outros exames. Isso também é muito importante, né? E a outra questão que a doutora Maristela falou, que eu acho também bem importante, é assim, cada vez mais eu valorizo também os resultados não encontrados, né? Porque a gente utiliza dessa forma para as famílias, assim, olha tudo que eu excluí. Né, às vezes a gente não se dá conta, né? Um paciente com transtorno do espectro autista, como foi falado, a gente sabe que é genético, mas raras vezes a gente acha a causa sindrômica, digamos assim, né? A etiologia do transtorno do espectro autista. Mas aí a gente já fez cariótipo, já fez pesquisa de X frágil, já fez vários exames, e a gente tem que valorizar o não achado, explicar o que a gente não encontrou.
porque isso também faz parte do aconselhamento genético, né? Então, isso é muito importante também, esse assunto que você trouxe. Uhum. Doutora Luíse, e com o laudo em mão, né? Com o exame em mãos, a gente parte para falar um pouco da parte do tratamento em si, né? Como que a genética médica hoje consegue auxiliar, contribuir num tratamento personalizado, baseado num perfil genético do próprio paciente? Hoje isso existe isso? Como que é isso, né? Então, cada vez mais a gente está tendo esses tratamentos baseados no genótipo, né? Eu me lembro, quando eu fui fazer genética, era uma questão bem importante. Mas não tem tratamento, né? Tratamento sempre tem, né? A gente lança a mão das equipes interdisciplinares, muitas vezes, da FISO, da Fono, da TO, de medicamentos, né? Mas tratamento específico mesmo, a gente sabe que está disponível para 10% das doenças genéticas. E essas doenças genéticas, a gente faz a nossa meia-culpa de dizer, eu tenho que diagnosticar, né? Porque é um tratamento específico que pode mudar a história natural daquela doença. Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, para fibrose cística, a gente tem medicamentos que são moduladores, né, do gene, então são muito importantes. A gente tem a genética contribuindo, né, a miotrofia espinhal, a gente já tem terapia gênica, né, não somente a questão da mutação. Cânceres, a gente sabe que tem alterações, né, variantes patogênicas em câncer de mama que utilizam medicamentos específicos. As doenças do teste do pezinho, que é um exame muito importante para prevenção de sequelas e muitas vezes até de morte precoce, né? A gente tem várias medicações, quando eu estou falando da área da genética, né? Medicações específicas, vitaminas, terapia de reposição da enzima. Então, a gente sabe que cada vez mais a genética está conseguindo novos medicamentos baseados nos resultados de exame. Então, a importância do exame, muitas vezes, também está nessa questão do tratamento. E esses tratamentos personalizados, né, baseados num perfil genético de paciente, eles têm a ver ou não a redução de efeitos colaterais de medicações utilizadas? Consegue-se prever isso, doutora, de alguma maneira? O que a gente já entra mais na parte da farmacogenômica, né, que utiliza essas alterações genéticas, né, que muitas vezes não são exatamente mutações, são polimorfismos, alterações, tá, que podem auxiliar no tratamento através de melhor resposta terapêutica. Então, através de alterações de dosagens, de mudança de medicações. Então, a farmacogenética, ela pode auxiliar muitas vezes essas questões de terapia específicas para alguns medicamentos, sim. Tem algo correlacionado com as terapias gênicas? Algo nesse sentido? Então, a terapia gênica, ela é dependente de encontrar o diagnóstico, tá? Aí não tem relação, na maioria das vezes, com aquela alteração genética encontrada, e sim com o diagnóstico. Então, a gente tem medicações que dependem do tipo de alteração genética, da mutação, da variante patogênica. A terapia gênica, não. A terapia gênica, ela é uma mudança daquela alteração genética que permite, digamos assim, o mais próximo da cura. Você vai mudar geneticamente a genética daquele paciente, né? E é muito interessante a gente saber que a gente já tem terapias gênicas, né, disponíveis, assim. Para que doenças especificamente hoje tem? Então, a que a gente mais tem trabalhado, né, é a questão da amiotrofia espinhal. Essa realmente a gente já sabe que está no mercado, né? Do Duchenne também está muito próxima, né? Tem sido visto em estudos clínicos, e a gente sabe que tem outras vindo, né, de pesquisas das indústrias, mas ainda existe. Como assim? Essas pesquisas como são feitas, né, em animais, até poder serem realizadas em humanos, ainda existe um longo processo, porque muitas delas vão apresentar eventos adversos, ou seja, reações que só vai descobrir com o uso da medicação em humanos, e nem sempre a curto prazo. Então, essas pesquisas, elas são muito importantes, elas têm que ser muito bem conduzidas e muito bem realizadas, porque todas essas terapias, devido ao alto custo, elas vão estar disponíveis num futuro pelo SUS, mas no momento, a gente tem uma gama de terapias ainda judicializadas, né, então a gente também tem que lembrar disso. Então, isso pode se citar como um dos desafios das terapias gênicas, hoje até para o avanço no futuro, né? E para isso, tem que estar disponível o quê? Você pensar no diagnóstico.
né? Então, assim, quanto mais precoce a gente tiver esse diagnóstico, maior vai ser o resultado de qualquer terapia. Então, a gente precisa de pensar no diagnóstico, a gente precisa do exame estar disponível, e aí encaminhar para o tratamento melhor, digamos, ou mais específico para aquele paciente, né? Uhum. Doutora, e o papel da genética na compreensão de doenças e tratamentos complexos hoje, como, por exemplo, diabetes ou doenças cardíacas também? Consegue trazer para nós um panorama geral? Então, não é muito a minha praia, porque eu trabalho mais com crianças no dia a dia, né? O que a gente sabe é que cada vez mais os pacientes têm buscado informações genéticas e medicamentos para poder realizar essas terapias, né, de doenças crônicas, tá? A gente sabe também que existem tratamentos novos que estão evoluindo bastante, né? E que, assim, essas doenças crônicas é uma questão de tempo, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe, se você tem um paciente, se você tem um familiar que tem diabetes, pressão alta, você sabe que você tem um risco de ter. Então, onde é que a gente tem que modular? Não é a genética, é o ambiente. Porque eu não faço exames para saber se eu tenho risco para diabetes, né? Raramente eu vou fazer. Embora a gente saiba que tem um exame que possa mostrar o que a gente chama dessas alterações genéticas de polimorfismos, ele ainda não é certeiro como uma mutação. Então, onde é que eu vou modular? Eu vou modular meu ambiente, né? Eu vou cuidar melhor mais do meu estilo de vida, eu vou cuidar da minha alimentação, para eu evitar uma doença genética que eu posso ter a genética, mas onde eu vou me cuidar é através do ambiente. Então, são genéticas multifatoriais, né? Então, isso é muito importante também saber. Então, a questão de integração de fatores genéticos e também ambientais. Fatores de risco, exatamente. Fatores de risco. E até falando em tratamento, doutora, para um tratamento mais eficaz, também usa-se essa abordagem? É muito raro que doenças crônicas a gente consiga tratar somente pela genética, porque a gente não trata o ambiente. Então, mesmo que você descubra, eu tenho risco para ter diabetes, eu tenho um polimorfismo, né? O que vai apertar esse botão para eu ter o diabetes? É o ambiente. Então, assim, se você pegar todas as pessoas que têm numa mesma família, o mesmo pai que teve diabetes, nem todo mundo vai ter. O que fez diferente aquela irmandade ter ou não ter? Né? Então, assim, mesmo convivendo na mesma família, né? Então, isso ainda são desafios que a gente tem que alcançar para saber que a genética, ela não é tudo, ela não é determinista, né, muitas vezes. A gente tem doenças genéticas que realmente a mutação é extremamente importante, né, a variante patogênica é extremamente importante, mas se a gente vai pegar mesmo em irmãos, a mesma genética, a gente tem uma clínica completamente diferente. Eu acompanho irmãos aqui que a doença é completamente diferente um do outro, assim, tendo a mesma genética. Sim, sim. Doutora, e trazendo um pouco sobre o futuro da genética na medicina, tendências, estudos, inovação. Eu acredito que a gente tem que trabalhar pela prevenção. Então, eu acho que nesse momento que a gente está, eu gostaria muito que a gente pudesse ampliar a triagem neonatal em Santa Catarina. É de suma importância a gente poder trabalhar com o teste do pezinho expandido para que todas as famílias possam ter acesso, né? São doenças crônicas, muitas vezes, que comprometem a parte neurológica, que o diagnóstico precoce vai permitir ou redução das sequelas, ou uma qualidade de vida, ou até evitar o falecimento dessas crianças. Então, realmente, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a prevenção, né? Porque muitas doenças genéticas a gente não consegue prevenir. Você vai saber depois do primeiro filho que você teve, e aí você vai ter informação, né? Mas essas doenças que a gente tem, que estão disponíveis na triagem neonatal, eu acho que agora é a questão mais importante. A gente precisa ampliar a triagem neonatal em Santa Catarina. No hospital, vocês têm qual tipo de clínica, mais ou menos, doutora? De tudo, o departamento aí de genética atende todas as crianças do estado de Santa Catarina, né? Isso, a gente é referência no estado, principalmente para os exames, né, de alto custo, de doenças raras, e o que acontece é que a gente faz a consulta desses pacientes.
Então, a maioria dos pacientes continuam com a gente aqui, eles vêm, por exemplo, uma doença, né, do dia a dia mais comum, síndrome de Down. Então, o paciente vem para coletar o cariótipo, a gente faz a abordagem inicial, coleta, faz o aconselhamento genético, e esse paciente, a periodicidade dele vir vai depender da equipe que está com ele, se ele tem um bom pediatra, se ele tem um bom vínculo, né, e a gente vai acompanhando. Agora, por exemplo, se a gente tem a triagem neonatal, né, fenilcetonúria, que é a doença que está no teste do pezinho. Esse paciente, tendo a fenilcetonúria clássica, vai ter que vir a cada 15 dias consultar com a equipe da Nutri e com a gente da genética, para que ele possa ter a introdução da fórmula específica, né, que o nível de fenilalanina no sangue esteja compatível sem lesão tóxica, neurológica. Então, depende muito do tipo de patologia. O nosso carro-chefe acaba sendo principalmente os atrasos, a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista e algumas malformações congênitas. Então, acho que o principal é esse grupo e, segundo, acho que eu diria essas questões mais da triagem neonatal, né? E eu só queria salientar, eu acho que era muito importante dizer que nós temos 6 geneticistas em todo o estado de Santa Catarina. A gente tem uma mobilidade, assim, alguns moram em outros estados, vêm atender, né, mas atualmente a gente tem um número eu nem acho mais reduzido, porque quando eu vim para cá, acho que a gente tinha 13, então já está duplicado, né, mas assim, realmente nós somos em poucos, assim, são poucos serviços que atendem pelo SUS no estado também, e a gente acaba sendo a referência também por isso, a necessidade dos exames de alto custo que a gente consegue, né? A gente sabe que no privado os pacientes acabam fazendo muitas vezes, a gente sabe da dificuldade muitas vezes os pacientes fazerem pelo plano, né? Tem que seguir as exigências da ANS, né? E é por isso que a gente precisa que tenham laboratórios, né, que tenham maior número disponíveis, porque o que puder ser feito aqui para as famílias é melhor, né? Então, porque às vezes as famílias têm que se deslocar para outros estados para fazer, e hoje ainda bem que não é mais assim. Quando eu vim para cá tinha muito mais esse deslocamento das famílias, ou para atendimento ou para fazer exames, e hoje eu vejo que já está bem melhor essa parte, assim. Então, o acesso tanto ao diagnóstico quanto a uma consulta já está mais facilitado, doutora, aqui no estado, né? Falando em Santa Catarina hoje. Eu acho que em comparação com antes, sim, mas a gente ainda tem uma lista muito grande de espera pelo SUS, tá? Mesmo a gente trabalhando, chegando mais colegas, a gente realmente tem uma lista muito grande de procura ainda. Cada vez mais eu acho que os pacientes estão vindo consultar com a genética. Eu acho que as informações entre as famílias estão cada vez sendo mais difundidas, está gerando uma necessidade maior, um entendimento maior, e isso está levando a um número de consultas bem maior do que antes. Doutora Luíse, eu queria que a doutora fizesse, assim, um resumo, claro, um status da importância do Hospital Joana de Guzmão, Hospital Infantil, aqui no nosso estado, na nossa cidade. Ah, bom, obrigada por essa oportunidade. Eu acho que trabalhar aqui, a gente desempenha um trabalho fantástico no atendimento das crianças. A gente tem aqui uma equipe, não somente da genética, a gente tem uma equipe de muitos profissionais que realmente eles trabalham em equipe. Então, a gente tem, por exemplo, assim, o acesso às especialidades aqui de forma interna, né, que a gente chama de regulação via NIR, núcleo interno de regulação, com muitas especialidades pediátricas, todas, assim, de nível elevadíssimo, né? Então, por exemplo, o teste do pezinho, a triagem neonatal, que é o foco que eu gosto muito de falar, né? A gente tem os endócrinos, os hematologistas, a pneumo, a gente da genética, né? E, assim, a Infecto agora que entrou a toxoplasmose. Então, é muito importante a gente valorizar o serviço esse aqui do estado, né, porque ele atende SUS, ele é 100% SUS, e ele presta um excelente papel, sabe, à população. Então, assim, a gente disponibiliza na genética de exames que muitos outros locais não têm pelo SUS. Então, eu sempre falo, ainda que muitas vezes a espera para a consulta de genética possa ser mais demorada do que a gente gostaria, a gente trabalha muito aqui. E depois que o paciente está aqui, a gente consegue muitas coisas para os pacientes, né? Então, assim, esse acompanhamento, ele é muito importante. E
para ter uma ideia, a gente também realiza medicações de alto custo no Hospital Dia. Então, tem pacientes que vêm fazer medicamentos, vou falar da genética, né, semanais, a cada 15 dias, tem outras áreas. Então, a equipe de enfermagem também é extremamente dedicada e eu acho que é um hospital de excelência, assim, não é à toa que ele é referência em centro de doenças raras, é referência de triagem neonatal, como muitos outros hospitais de excelência no país. Então, acho que a gente está igual muita gente importante também, porque a gente é importante aqui. Então, acho que ele é maravilhoso trabalhar aqui. Doutora Loise, doutora Maristela, agradecemos muito a participação de vocês nesse podcast, mergulhar no mundo da genética médica e clínica é diferente e é muito importante para benefício do paciente e da população. Obrigada. Obrigada pelo convite, agradeço muito, adoro esse tema, sou uma geneticista fã, gosto muito. Eu agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho que a gente fala, eu não atendo somente doenças raras, né, mas a gente usa esse termo para dizer, assim como as doenças raras existem, os geneticistas também são raros, mas eles também existem, né? Então, a gente utiliza desse termo, né, para dizer assim, muito obrigada, eu acho que a gente tem que falar de genética, né, e falar da genética do dia a dia, eu acho que isso é muito importante, então agradeço vocês trazerem esse tema, a gente fica à disposição, né, se precisar para falar de outras coisas, mas eu agradeço poder falar um pouquinho do meu dia a dia. Chegamos ao fim de mais um episódio do Mercolabcast. Continue nos acompanhando e não esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos.